mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com um barulho de milagres, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com um barulho de milagres, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, ele está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Marca a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com um barulho de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Paz e graça de Jesus, Pastor Diego falando. Estamos começando mais um culto dominical, um culto onde nós estamos aqui celebrando o nome do Senhor, agradecendo a Deus por suas muitas misericórdias. E eu quero orar com você, dando início a este culto, que você possa ser ricamente abençoado pela presença do Senhor, que você, neste culto de hoje, onde vamos adorá-lo e bendizê-lo, você possa separar esse momento na sua casa. Você pare o que você está fazendo, concentre-se, dedique este momento, consagre este momento da live, deste culto,
para poder ser edificado, fortalecido e também adorar a Deus em espírito conosco, apesar de separados pela distância, mas com certeza unidos na mesma presença do mesmo Espírito Santo. Eu quero também chamar a sua atenção para que você, ainda durante a transmissão dessa live, tenha a oportunidade de compartilhar o culto desta noite, porque hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. O tema do estudo de hoje vai ser mais um estudo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, acompanhe. O tema do estudo dessa noite vai ser a Igreja e a Pandemia. Um ano. O que aprendemos? A Igreja e a Pandemia. Um ano. O que aprendemos? Eu quero convidar você a meditar sobre isso. Hoje nós vamos abordar várias perguntas que geralmente muitos irmãos, na sinceridade do seu coração, fazem. E, infelizmente, não obtêm respostas que sejam de fato satisfatórias, ou pelo menos bíblicas, para poderem esclarecer aos irmãos. Eu creio que hoje Deus há de nos falar, porque o que procuraremos hoje responder sempre será baseado à luz das Escrituras. E eu chamo a sua atenção porque o momento é de oração e de clamor. Nós estamos vivendo um forte caos social. A internet tem, inclusive, pavimentado o caminho para o caos. Mas como a internet ela não é maligna em si mesma, mas é apenas uma ferramenta de comunicação, pessoas têm se utilizado dessa ferramenta para, em vez de espalhar esperança, solidariedade, usam esta ferramenta para implementar o caos, o medo e o ódio. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos ter um papel diferenciado e fundamental na questão do uso dessa ferramenta de comunicação tão poderosa que é a internet, para podermos espalhar esperança, paz e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus seja engrandecido nesta noite. Eu quero convidar você, portanto, a nós orarmos, agradecendo a Deus por esse momento, e em nome de Jesus, você possa adorar conosco agora, nesse próximo momento, onde estaremos bendizendo a Deus. E em seguida, nós iremos retornar para o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento na Tua presença, Pai. Que o culto, Senhor, deste dia, onde, meu Deus, a Tua igreja se reúne, Senhor, em espírito de adoração e louvor, Teu povo seja edificado e fortalecido. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer, renovar a esperança daqueles que estão aflitos, aqueles que estão com medo, dúvida e pavor, sejam hoje, meu Deus, agraciados por Tua palavra. Ó Deus querido e verdadeiro, ajuda-nos como igreja a nos livrar, Senhor, do peso da ansiedade, do peso do desespero, do temor que muitos fazem questão de lançar sobre os nossos ombros. Senhor, nós estamos, Senhor, confiando em Ti, confiando que Tu estás no governo de todas as coisas, operando, Deus, ninguém há de impedir. Assim Te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor e em seguida nós retornamos. Saúde a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Aqui é a Bárbara e eu vou louvar um hino hoje que tem por título Ninguém Explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas
sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, e tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Pai do Senhor, irmãos, aqui é a irmã Natália. Essa aqui é a minha filha, a irmã Miriam, da Paz do Senhor. Pai do Senhor. A gente vai cantar um louvor que se chama Isaías 9. Quem escolheu foi a Miriam, que ela queria muito louvar comigo essa música. Amém? A gente vai começar. Como um filho se nos deu.
Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Vamos louvar mais um, que diz: me leva para casa. Muitas vezes a gente está angustiado e a gente não entende como é que Deus ama a gente sendo tão falho, tão pecador. E a gente vai pedir que Ele leve a gente para casa, para os braços dele. Espero que vocês gostem. A Miriam vai me ajudar, né, Miriam? Sim. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus?
me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos quando eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria, com poder amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça quando eu estou chorando e segura minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos quando eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar. Amém, queridos. Então nós terminamos agora esse momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E agora vamos nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. Lembrando a você que eu quero que você pudesse dedicar esse momento, você que está agora na live, conosco, ao vivo, durante a exibição deste culto, que você separasse um momento para realmente se dedicar a estudar essa palavra conosco, ok? Então eu queria que você, na medida do possível, se desligasse de outras distrações e atentasse agora para o que está passando na sua tela, e também se pudesse abrir a sua Bíblia para poder conferir conosco e podemos agora aqui meditarmos sobre o que nós podemos aprender com um ano de pandemia. O que nós podemos aprender? Como nós podemos adquirir sabedoria, entendimento da parte de Deus para que possamos ser mais úteis no reino do Senhor. Um ano se passou. Ano passado nós não tínhamos ideia do que era esse vírus, não tínhamos ideia do número de mortes
que teríamos não só na nação, mas no mundo inteiro. Não tínhamos ideia exata das formas de contágio, não tínhamos ideia de como o corpo humano reagiria nas suas mais diversas idades e nos seus mais diversos biotipos. E hoje nós temos. Temos visto o quão agressivo e cruel foi e tem sido a contaminação dessa pandemia ao redor do planeta. Muitas pessoas, ainda hoje, infelizmente, levantam teorias da conspiração associadas também a ideologias políticas. Isso tem prejudicado a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas, ou eu posso me atrever até a dizer milhões de pessoas, que estão desesperadas. Porque a internet tem se tornado o meio de comunicação mais democrático que existe no planeta. Às vezes TVs não chegam em alguns lugares, sinais de TV, e às vezes a internet chega. De maneira tal que o compartilhamento de vídeos, textos, áudios, imagens, tem sido uma ferramenta, infelizmente, usada de maneira muito cruel pelos conspiracionistas, pelos negacionistas, pelos militantes partidários políticos. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos ter cuidado. E eu quero convidar você a estudar isso comigo. Nós vamos ter um tempo em que eu já digo para você, vai ser um estudo longo. Por isso eu digo, separe esse momento. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos tocar em assuntos aqui delicados. Vamos tocar, inclusive, em assuntos também polêmicos. Mas acredito eu que as Escrituras Sagradas, elas têm um caminho do equilíbrio. Como Deus disse a Josué, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas atenta somente para aquilo que está escrito no livro desta lei. Cumpre e serás próspero e por onde quer que você andar. Então, eu vou colocar na tela um estudo. Eu vou passar com você como se eu estivesse lendo um estudo em uma folha de papel. Eu vou estar projetando os versículos na sua tela. A minha imagem aí vai permanecer no canto inferior da tela. E vamos estar agora aqui estudando e meditando a palavra do Senhor. Se você tem então interesse em aprender, vamos então aprender a palavra do Senhor. Pronto. Nós estamos agora aqui, o nosso culto dominical, 21 de março de 2021. Tema, a igreja e a pandemia. Um ano. O que aprendemos até aqui? Nós vamos então agora, a primeira coisa que eu quero aqui chamar a sua atenção é para nós prestarmos atenção em pontos fundamentais da palavra. Nós vamos dividir o nosso estudo então em duas partes. A primeira, nós vamos trabalhar pontos fundamentais da palavra. Por que, pastor, esses pontos fundamentais? Porque são os princípios pelos quais nós vamos nos basear para podermos interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós usamos o conhecimento comum, do senso comum das pessoas ao nosso redor para tentar interpretar a questão da pandemia, a política, o papel da igreja, nós acabamos falhando miseravelmente. A palavra de Deus é a regra de fé e prática da igreja de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, por ela estar neutra e acima de qualquer ideologia política ou filosofia, seja lá o que for, ela está apta e capaz para nos dar um rumo certo, o caminho certo. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você, sem delongas, para nós caminharmos por esses textos, o primeiro texto é Mateus 12, 25, o primeiro princípio: o reino dividido não subsiste. Jesus falou. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse primeiro ponto, meus amados irmãos, eu vou até aqui tentar aumentar mais ainda a letra, para que fique mais visível para vocês. Esse primeiro versículo fala então sobre este princípio que de Cristo quer que a igreja seja una. Em tempos de pandemia não podemos ser divididos, ou não deveríamos ser. Como igreja de Jesus deveríamos estar unidos, e unidos sobre a égide, ou a liderança da palavra. Quando a igreja se divide em ideologias políticas de esquerda ou de direita ou de centro, nós estamos nos dividindo e minando a força espiritual que a igreja tem para trabalhar. Segundo princípio espiritual que eu quero que você veja comigo: a tolerância é fundamental para o convívio. Diz então aqui a palavra do Senhor: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro,
assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Vivemos em uma época, portanto, que as pessoas não estão aptas a perdoar, dispostas a tolerar o diferente, não estão dispostas a suportar. A ideia de suportar do texto bíblico é clara. É lidar com aquele que é diferente de mim, lidar com aquele que inclusive se opõe a mim, lidar com aquele até inclusive que me machuca com as suas opiniões. A queixa, olha, veja como o texto fala, se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe, tolere, suporte. Isso é uma regra fundamental para que a igreja possa estar unida. Terceiro princípio, a verdade custa o preço do incômodo da discordância. Gálatas 4,16, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Então perceba, Paulo ele vai trabalhar na carta aos Gálatas sobre a insuficiência da lei de Deus. A lei de Deus não é suficiente para nos salvar. A lei de Deus ela tem um outro papel fundamental, é nos conduzir a Cristo. A lei de Deus tem como objetivo mostrar a nossa falência espiritual, a nossa derrota diante do pecado, e mostrar que escravos e derrotados e condenados só temos uma alternativa a seguir, é nos lançar nos braços misericordiosos de Jesus, invocando Ele como Senhor e Salvador. No entanto, quando nós afirmamos uma verdade contrária a outra, Paulo, já conhecedor da questão da natureza humana, pergunta: eu sou inimigo de vocês dizendo a verdade? Quantos de nós estamos preparados para sermos confrontados em nossas posições? Você está disposto a ouvir a verdade? Ou você se tornará inimigo de todas as pessoas que pensam diferente de você? Este princípio nos lembra então a ideia de que nós não deveríamos nos tornar inimigos. Esta é uma pergunta de reflexão para que nós entendamos que nada podemos contra a verdade, a não ser por ela, como diz Paulo em outro texto. Quarto princípio, devemos examinar tudo e provar, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então perceba, no ato e no exercício do dom espiritual da profecia, Paulo admitia que poderia haver a mistura do exercício do dom profético, que era uma mensagem pessoal de Deus para um indivíduo ou para um grupo, e ver que talvez no exercício disso o ser humano poderia falhar. Assim como nós mesmos, quando pregamos o Evangelho, podemos ser falhos no ato da pregação. Então Paulo diz que nós devemos estar aptos a examinar, a provar, para poder diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. Não há ninguém infalível, só Deus e a sua palavra. E nós precisamos então, meus queridos irmãos, aprender a questionar, examinar e avaliar aquilo que vem de Deus e que não é, o que é verdade e o que é mentira. Veja o que diz em 1 João também, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, independentemente da autoridade da pessoa que fala, independentemente da idade desta pessoa, do conhecimento que ela tem, ou até mesmo do afeto e do carinho que você tenha em relação a essa pessoa, toda pregação, toda mensagem, toda afirmação tem que ser questionada, provada, experimentada, para ver se é de Deus, se é verdadeira, se convém à realidade. Quinto princípio que eu quero compartilhar com você para que possamos analisar esse um ano de pandemia e como igreja aprender o que devemos fazer. Devemos deixar toda a mentira. Diz o texto sagrado em Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É lógico que como Cristo é o nosso Salvador, e Ele mesmo em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Ele é a verdade. Jeremias vai dizer que o nosso Deus é o Deus da verdade. Nós não poderíamos ser diferentes. Igreja, nós devemos abandonar as mentiras. E alguém pergunta, mas pastor, em que sentido uma igreja ou um cristão pode estar apegado à mentira? E eu lhe digo, estamos vivendo uma epidemia de mentiras. Infelizmente, muitas pessoas iletradas, pessoas ingênuas, confusas, admitem que se uma informação está na internet,
se uma informação está na tela do computador, do seu celular, ou só pelo fato de aquela informação estar sendo veiculada num vídeo, então eles já admitem que aquilo é verdadeiro. E quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm se desesperado por causa do que popularmente hoje em nossa época se chama fake news, que em inglês quer dizer notícias falsas, notícias mentirosas. Quantos cristãos sinceros não compartilham no seu desespero por acharem aquela notícia absurda e até assustadora, compartilham de imediato, sem primeiro verificar a fonte, sem primeiro verificar se aquilo é verdade ou mentira. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ser amantes da verdade. Nós amamos a verdade. Nosso Jesus é a verdade. De maneira tal que nós não devemos compartilhar mentiras. E nós devemos ser também negligentes, preguiçosos em não verificar. Se você não tem certeza daquela informação, se você não tem como verificar, se você não tem pessoas que lhe ajudem a verificar a veracidade daquela informação, não compartilhe, porque você estará sendo assim, dessa forma, o agente da mentira. E o pai da mentira é diabo, é Satanás. O sexto ponto, o sexto princípio, amar ao próximo se colocando em seu lugar. Como diz Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. O princípio de amar ao próximo é fundamental, principalmente numa época de caos dessa como nós estamos vivendo. Amar o próximo significa se colocar no lugar dele, tentar pensar como ele, tentar sentir como o outro, para que eu possa entendê-lo. Porque muitas vezes eu não consigo compreender o outro, porque eu não tento imaginar-me, pelo menos, vivendo a experiência do outro, a dor do outro. Quando eu sinto, ou pelo menos eu tento sentir, a dor alheia, eu consigo, muitas vezes, compreender, ser mais tolerante, ser mais paciente. Como diz a Escritura, ser mais longânimo. E quantos de nós temos nos tornado impacientes com o outro e julgamos o outro apressadamente, da pior maneira possível, porque não nos colocamos no lugar. Isso é um dos princípios que nós vamos usar nas aplicações que nós vamos ver logo a seguir. Sétimo ponto, sétimo princípio espiritual: não julgar, sentenciando a condenação da opinião de alguém. Romanos 14, versículo 3 e 4 nos diz assim: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Este é um texto que fala sobre a questão de opiniões nas Escrituras Sagradas, sobre uma opinião do que se deveria comer legumes ou carne. Alguns acreditavam que comer carne, que geralmente era envolvida em algumas devoções a ídolos, não deveria ser comida pelo cristão. Já Paulo mostra que, à luz das Escrituras, não haveria problema. Qualquer comida que, uma vez recebida com ações de graças, ela deveria, então, ser utilizada. No entanto, nessa briga de opiniões, uns desprezavam os outros. Os que, à luz da Bíblia, entendiam que realmente toda a carne deveria ser ingerida, recebida com ações de graças, e que não haveria problema espiritual naquilo, acabavam se ensoberbecendo em cima dos outros, que com menos conhecimento bíblico ou com menos maturidade bíblica, acabavam se envolvendo e se escandalizando por isso. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala: o que come não despreze o que não come. Porque o outro, mesmo na sua ingenuidade ou no seu equívoco na interpretação da Bíblia, ainda é crente, ainda é uma pessoa salva, ainda é uma pessoa redimida por Jesus. Ela precisa ser compreendida. Ela precisa, então, ser alguém amparada. Devemos orar. Então, quando nós falamos na questão de julgar, entenda bem, as Escrituras falam que devemos julgar, sim, muitas coisas. Julgarmos as más obras, julgarmos aquilo que é pecado e o que não é, à luz da Bíblia, mas não julgar no sentido de desprezar o outro, lançando ele ao desprezo, lançando ele, inclusive, à condenação, duvidando de sua salvação. Veja também o que está escrito em Romanos 14, versículo 13. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão.
Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso objetivo como servos de Deus deve ser sim a tolerância, o respeito nas opiniões diversas. Ainda que uma pessoa ingenuamente defenda um princípio incorreto, nós não devemos desprezar esta pessoa, jogando ela à própria sorte. Devemos, de maneira paciente, de maneira longânima, continuar ensinando o Evangelho, não usando palavras torpes, não desprezando ela, não humilhando ela. Inclusive, nós vamos ver que um princípio como esse deve também ser utilizado para com todos, não só para com os irmãos em Cristo, mas por aqueles que ainda não se converteram a Jesus, mais ainda para estes, para que não haja tropeço, inclusive para que essa pessoa não deixe de ouvir a pregação do Evangelho por causa de um comportamento inadequado nosso, por causa de uma forma inconveniente de nossa fala. Oitavo princípio que eu quero falar com você. Toda autoridade política reina sobre a vontade permissiva de Deus. Eu quero chamar a atenção para isso. Vontade permissiva. Deus suporta os reinos desse mundo enquanto o seu reino não se estabelece plenamente. Nossa obediência a tais reinos se limita enquanto não desobedecermos a palavra de Deus. Não há governo plenamente justo nesse sistema corrompido pelo pecado. Então, eu vou repetir aqui, ok? Toda autoridade política reina sobre a vontade permissiva de Deus. Deus suporta os reinos desse mundo, enquanto o seu reino não se estabelece plenamente. Nossa obediência a tais reinos se limita enquanto não desobedecemos a palavra de Deus. Não há governo plenamente justo nesse sistema corrompido pelo pecado. E a primeira passagem que eu quero ver com você, 1 Samuel 8,7, onde diz a Bíblia: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8,7. Aqui nós temos a primeira vez onde Israel, que era uma teocracia, ou seja, dirigida literalmente por Deus, dirigida diretamente por Deus, sem intermediários. A nação de Israel, neste texto, pede um líder político à semelhança das outras nações. Veja a expressão de Deus para Samuel: eles têm rejeitado a mim, para eu não reinar sobre eles, para que eu não reine diretamente sobre eles. A instituição de liderança política humana em Israel foi um ato permissivo de Deus. É um ato de tolerância de Deus. Deus suporta isto, mas isto não faz parte do plano original de Deus. Deus permitiu. E quando fazemos um estudo mais aprofundado desse texto, ele alerta ainda sobre a série de problemas que haveriam quando houvesse uma instituição política em Israel. E assim aconteceu. Então percebam, não era a vontade original de Deus. Mas uma vez que Deus permite, Deus alerta a nação de Israel de que haveriam consequências não boas sobre isso. Mas eu quero lhe mostrar mais. Lucas capítulo 4, versículos 5 ao 7. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Nós vemos esse texto de Lucas 4, 5 ao 7, que Satanás oferece a glória dos reinos do mundo, a liderança dos reinos do mundo. Não haveria glória em mostrar os reinos do mundo se não fosse para exercer algum poder, algum governo sobre esses reinos. Agora perceba, em nenhum momento Jesus questiona isso. Jesus não chega a dizer que isso é mentira. Não. Ao contrário, porque de fato, de uma certa maneira, Satanás influencia sim toda a liderança dos reinos desse mundo. Que os reinos desse mundo estão submissos e influenciados pelo poder de Satanás na corrupção do pecado. Então, se há uma influência corrupta, diabólica, sobre a liderança deste mundo, a pergunta é: por que almejar líderes políticos justos ou escolhidos por Deus? Sendo que, na verdade, a política desse mundo está corrompida. Sempre podemos até ter políticos menos corruptos e mais corruptos, mas nunca uma política plenamente justa. Perceba, quando eu falo uma política justa, eu estou falando dentro do padrão bíblico, porque aos olhos da sociedade, a ideia de justiça varia de acordo com a sociedade, de acordo com a época.
de acordo com o momento da história. Agora, quando nós nos atrevemos a dizer que tal presidente, governador, prefeito foi colocado, instituído por Deus, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer: toda alma, portanto, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade ou autoridade, nesse caso aqui, que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 1 ao 2. Você pode perguntar: pastor, a política que o senhor acabou de falar está sobre a ação permissiva de Deus. E como agora ele nos manda sujeitarmos a ela? Simples. Porque a política deste mundo está sim sobre a vontade permissiva de Deus, para que justamente não há o caos. Quando Paulo explica em Romanos 13 a lógica dessas autoridades, é para a punição do mal e louvor do bem. Mas ainda assim, a punição do mal e o louvor do bem são limitados se comparados à justiça plena da palavra de Deus. É uma punição do mal e um louvor do bem muito abaixo do padrão moral das Sagradas Escrituras. E Deus, na sua misericórdia, concedeu uma certa ordem no que diz respeito à submissão a autoridades políticas, para que o caos não se fosse instalado no mundo como fora em Gênesis 6, quando toda a carne se corrompeu de tal forma ao ponto de não haver mais possibilidade de continuação da humanidade, e então veio o dilúvio e a humanidade foi renovada. A humanidade começou novamente, porque já não era tolerável diante da justiça de Deus. Então entenda, Deus nos manda sim ser submissos, mas até enquanto não ferirmos a sua palavra. Acima da autoridade governamental está a autoridade de Deus. Se o governo humano nos manda pecar contra Deus, nós obedecemos antes a Deus do que ao homem, como diz o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos. Vejamos outro texto em 2 Pedro 2,10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Perceba que muitas vezes o comportamento de muitos irmãos tem sido, e eu não vou falar das pessoas comuns da sociedade, eu vou falar dos cristãos. Tem utilizado o seu Facebook, tem utilizado o seu Instagram, seus status de WhatsApp e outras mídias sociais para usar palavras de baixo calão, para poder humilhar, para usar linguagem vexatória, vergonhosa, humilhante para com as autoridades, e se justificam dizendo porque as autoridades são corruptas. Mas o texto sagrado fala que aqui não se está levando em conta a moral das autoridades. Se está levando em conta que elas são autoridades e que nós não devemos blasfemar delas, independente se são morais ou imorais. A ideia é de que Paulo e Pedro estão dizendo que a igreja deve contribuir para o bem-estar social, que apesar da política ser corrompida, a igreja deve contribuir para que esta política permitida por Deus, tolerada por Deus, mesmo não fazendo parte do seu plano original, possa andar da maneira mais calma possível. E é isso que nós vamos ver agora no próximo ponto. Veja comigo, 9º ponto. Devemos orar pelos governantes. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Agora veja essa parte. Pelos reis e por todos os que estão em iminência. Em outras traduções está escrito, pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade. A iminência aqui leva a ideia de autoridade. E por que devemos orar pelos reis e por todos que estão em iminência, ou vestidos de autoridade? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. A ideia, portanto, é que a igreja deve contribuir para o bem-estar social, orando, intercedendo, não blasfemando, sendo sujeita, menos no que diz respeito ao pecado, mas sendo sujeita a todas as leis, mesmo que essas leis sejam pesadas, duras, difíceis de se cumprir, mas a igreja deve se submeter,
menos o pecado. Menos o pecado. 1 Timóteo 2, 1, 3. 10º ponto. Existe uma relação entre a soberania de Deus na vida e a responsabilidade humana. Jó 14,5, a Bíblia vai dizer: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Perceba que Jó está falando aqui que a vida do homem não pode ir além do limite que Deus estabeleceu. Então, há um governo de Deus sobre a vida humana. O homem não vai viver mais daquilo que Deus estabeleceu. É fato. Ok. Vamos então para o segundo texto. E disse, abre... Deixa eu só colocar aqui um pouco melhor na janela. Pronto. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais, toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13, 17 ao 19. Pastor, o que isso tem a ver com responsabilidade humana e soberania de Deus? Perceba, Deus usa o profeta para falar ao rei de Israel que ele deveria fazer uma atitude profética, no sentido de ele ser usado por Deus para livrar Israel das mãos do Império Assírio. Perceba então que ele manda fazer uma atitude simbólica de livramento, pegando as flechas, instrumentos de guerra, de ataque, e lançar-se sobre o campo, né? Se lançasse sobre um local aberto. Perceba que o profeta é claro em dizer, você deveria ter aferido a terra 5 ou 6 vezes. Você feriu só 3 vezes. Se você tivesse feito mais, Deus lhe usaria mais. Eu acredito, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso não é um texto complicado ou de difícil entendimento. O profeta está dizendo claramente que se o ser humano tivesse agido mais, Deus teria agido mais. Então nós percebemos que existe, sim, aqui está o governo de Deus, aqui está a capacitação de Deus para esta pessoa, mas ao mesmo tempo, Deus chama esta pessoa para que ela tome uma atitude. Existe uma harmonia entre a soberania de Deus, o governo de Deus e sobre as nossas atitudes. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso vai ser fundamental para respondermos algumas perguntas lá à frente. E o último texto, Lucas 4, 9 ao 12. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos. Se sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós sabemos então que isso aqui é uma passagem que fala sobre quando Jesus foi levado ao pináculo do templo, na tentação do deserto, e Satanás o leva e o desafia. O desafia para quê? Para que ele utilize uma promessa bíblica de que Deus o protegeria. Ora, você é filho de Deus? Se lance. Deus vai guardá-lo, mandará anjos para te suster, para te proteger. E o que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus então, irmãos? Eu tenho uma promessa de que Deus vai cuidar de minha vida, de que Deus há de me proteger. Mas eu tento a Deus quando eu me exponho a perigos que Deus não mandou eu me expor. Eu tenho garantia de Deus que Deus me protegerá dos perigos desta terra. Mas a partir do momento que eu me exponho a perigos para testar o cuidado de Deus sobre a minha vida, eu me exponho a perigos contra os quais Deus não me mandou expor, eu não estou seguro debaixo desta promessa de proteção que Ele colocou na sua palavra. Quando eu me exponho a um perigo que Deus não me mandou expor, eu estou tentando a Deus. Tentar a Deus, provar a Deus, experimentar a Deus de uma forma desonesta, de uma maneira soberba, de uma maneira infantil, ingênua. Então, há pessoas que podem até de fato, mandadas por Deus, se exporem a certos perigos, porque na história da igreja nós temos exemplos disso.
Mas se foram ordenadas por Deus, Deus as protegeria. Era um projeto de Deus, era um plano de Deus. Agora, se eu me exponho a perigos desnecessários, repito, eu estou tentando a Deus e Jesus reprovou isso. Agora, eu quero chamar você, a sua atenção, para a segunda parte do nosso estudo. Pastor, qual é a segunda parte? Nós vamos agora finalizar a nossa palavra dessa noite, tentando agora aprender o que nós podemos refletir sobre esse 1 ano de pandemia. Questionamentos que as pessoas têm colocado na internet, questionamentos que as pessoas têm colocado para mim e que pessoas têm comentado. Igrejas que têm realmente sofrido muito, brigado, discutido, irmãos se degladiando na internet, cada um com opiniões diferentes. Precisamos correr para a palavra de Deus. Então eu expus esses princípios fundamentais. Existem outros, mas eu acredito que esses são fundamentais para nos ajudarem a compreender certas questões que eu vou colocar agora aqui. Então, eu coloco aqui para você algumas perguntas práticas desse período, esse período de 1 ano de pandemia que nós estamos vivendo. E eu coloco aqui o seguinte: as respostas a seguir são baseadas nos princípios bíblicos anteriores. Primeira pergunta, então, que eu coloco aqui, onde as pessoas dizem o seguinte: o lockdown seria uma perseguição à igreja? E aqui eu tenho 2 respostas para vocês. Primeira, não. Não, pastor? Sim. Por que não? As medidas foram aplicadas para todos os centros religiosos e não apenas a igreja cristã. Se fosse perseguição, não teríamos voltado à liberdade de culto no ano passado. E isso, meus queridos irmãos, isso aqui é um fato. Se houvesse de fato uma perseguição contra a igreja de Jesus, nós não teríamos voltado à liberdade de culto. Será que isso é uma coisa difícil de entender? É uma coisa difícil de entender? Se Satanás estivesse se organizando e preparando para fechar a igreja, nós não teríamos voltado, teríamos permanecido fechados até o presente momento. E isso se provaria claramente uma perseguição religiosa. Mas não foi somente para a igreja cristã. Terreiros de Umbanda, Candomblé, centros espíritas, dentre outras religiões que existem por aí, todos grandes centros de aglomeração foram fechados. Por isso, não se configura perseguição. Mas eu quero chamar sua atenção para outra questão. A questão é, sim, existe também uma perseguição. E eu vou lhe dizer por quê. Mas em alguns lugares específicos, e eu chamo a sua atenção, lugares específicos, repito, lugares específicos, podem surgir autoridades com antipatia já existente às igrejas. E é isso que nós temos visto em muitas prefeituras por aí. E serem mais agressivos e opositores à igreja em estrito. Nós temos vídeos aí de pessoas cujas igrejas estavam cumprindo os decretos, fazendo, por exemplo, uma transmissão virtual com portas fechadas, com um grupo pequeno de pessoas permitidas por lei, e ainda assim pessoas estavam batendo na porta e querendo fechar a igreja, mesmo elas cumprindo estritamente o decreto. Casos assim, nós percebemos, são de autoridades locais, específicas, que já têm antipatia à igreja e estão perseguindo a igreja. Mas a questão é, isso é uma coisa geral da nação? Em todas os mais de 5.000 municípios, as 5.000 cidades da nossa nação, todas as igrejas estão sendo ferrenhamente perseguidas? Não. Porque a ideia do lockdown é distanciamento, para tentar diminuir uma onda de contágios que já está no estado exponencial, para tentar desocupar os centros hospitalares. Aí vem sempre o primeiro argumento, né? Mas pastor, não está adiantando. Espere, a questão aqui não é debater eficácia ou não de lockdown. Isso seria um assunto para um outro debate. Eu estou falando, respondendo a pergunta, é perseguição religiosa? E a resposta é não, porque não se configura isso de maneira geral na nação. E sim, em alguns lugares está tendo, é fato, vídeos gravados, mostrando claramente que mesmo igrejas cumprindo o que está escrito em decreto, ainda estão sendo ameaçadas de não poderem funcionar nem em transmissões virtuais. Então existe perseguições em locais específicos, mas muito abaixo do que podemos configurar no que diz respeito à nação. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra pergunta. Se existe conflito entre as leis sobre as reuniões públicas nos templos, a lei municipal permite,
mas o decreto estadual proíbe e a lei federal permite. A quem obedecer? Nós estamos agora vivendo isso, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde o decreto, a lei federal permite a igreja como serviço essencial durante a pandemia. Decretos estaduais falam que as igrejas não podem funcionar, mesmo com números menores de pessoas, restrição de 10% de público, 30% de público, né? E as leis municipais dizem que a igreja é essencial e ela pode funcionar assim, deveria ter reuniões. Mas nós estamos vivendo uma confusão de legislação. Inclusive, acredito eu, ser a primeira vez na história do país que está acontecendo isso. Minha resposta: deveríamos, por questão de consciência, priorizar, obedecer às leis e autoridades que beneficiam nossa liberdade religiosa. Então, o que eu chamo a sua atenção é o seguinte: se existem leis que priorizam a nossa liberdade religiosa, nos permitem fazermos cultos, se há leis que dizem a igreja é essencial, no sentido de que ela pode funcionar durante a pandemia, de que ela pode ter reuniões, nós deveríamos fazer. Se existem duas leis, federal e municipal, que permitem, mas uma estadual que nega, por liberdade de consciência, deveríamos priorizar obedecer à lei, portanto, que beneficia a nossa liberdade. No entanto, agora vem a observação. No entanto, os mesmos prefeitos que assinaram leis que permitem a igreja se reunir durante o estado de calamidade pública, né? Deixa eu botar mais para cima, se calam em seguida e determinam que se cumpra o isolamento social, gerando assim contradição e confusão para muitos. E esse é o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos vivendo um momento onde o governo federal fala uma coisa, o estadual fala uma coisa e o municipal fala outra. Vivemos uma confusão de legislação. A população está confusa, não sabe a quem obedecer. E como professor de história, eu digo isso para vocês. Isso, infelizmente, é uma ferramenta para o caos. Porque não há nenhuma harmonia clara em pelo menos dois governos se juntarem, duas esferas de governo, e falarem claramente sobre isso. É lei ou não é? Funciona ou não funciona? Pode ou não pode se reunir? É por causa dessa confusão que nós estamos tendo igrejas funcionando e outras igrejas não. E é preciso, então, usando o princípio, por exemplo, de amor próximo, de tolerância, de suportar, de tentar compreender o outro, que nós precisamos entender que nós não podemos ficar no meio dessa guerra travada. A igreja deveria buscar um consenso. A igreja cristã evangélica deveria buscar um consenso sobre isso. O que fazer? Obedecer ou não? Porque eu vos digo, não é só a igreja evangélica. As igrejas católicas também estão em crise. Umas abrindo e outras não abrindo os seus cultos públicos. Não há um consenso. E esse consenso, essa divisão, esse caos social, não é culpa nossa. É culpa do governo. Das três esferas do governo, federal, municipal e estadual, que não entram em consenso e promovem esse caos. Então, nós estamos refém disso. E nós precisamos nos pôr no lugar de que aqueles que querem o culto, não podemos julgar que são vilões. E os que não querem as reuniões fechadas, também nós não podemos julgar que eles são vilões. Nós vamos entender mais para frente isso. Vamos a outra pergunta? O que você acha das igrejas que estão se reunindo, mesmo com o decreto estadual, negando as reuniões públicas? No caso, aqui no estado do Ceará, especificamente, o decreto estadual nega as reuniões presenciais e permite, no máximo, transmissões com um grupo pequeno de pessoas, transmissões virtuais, e permite um aconselhamento apenas individual. Minha resposta é o direito à reunião pública, conforme as leis de liberdade religiosa e igreja como serviço essencial permitem. Por essa forma, não erram. Eu acredito que realmente os irmãos que estão se reunindo, mesmo com o decreto estadual dizendo que não estão errando devido justamente ao caos. Apesar da confusão da legislação que vivemos, os governos federal, estadual e municipal possuem culpa em não dar uma clara segurança jurídica nessa questão. Eu vou voltar aqui novamente. Eles possuem culpa nessa segurança jurídica. Eles não dão. Meus irmãos, eles não dão. Eles não nos dizem claramente o que nós podemos fazer. A culpa é deles, não é nossa. Não é nossa. Deveríamos, então, ter uma palavra clara sobre isso. É triste a situação que nós vivemos. Mas se o prefeito fala, eu assinei uma lei dizendo que a igreja é essencial na pandemia. E aí o governo federal fala, a igreja é essencial na pandemia e pode funcionar. E o Estado fala, não, mas não pode agora.
Que confusão nós vivemos. Que confusão nós vivemos. Oremos para que haja uma clareza melhor nisso. Para que haja uma clareza menor nisso. A culpa não é nossa, a culpa é da política. Mas eu dou aqui também uma outra observação. Apesar de eu não acreditar que porque por questão de consciência devemos priorizar, se há uma lei permitindo, deveríamos vivê-la, permitindo as nossas reuniões, eu coloco aqui algumas questões. A primeira é o seguinte, deixa eu só voltar aqui para esse ponto. Se os índices de contaminação na sociedade estão muito altos, a pergunta que eu faço é, vale a pena manter as programações públicas da mesma forma? E as medidas sanitárias não deveriam ser mantidas? Acredito que pelo bom senso, perdoe, aqui é bom senso e prudência, deveriam isso ser levado em conta em reuniões menores nos templos e nas casas. E aqui eu chamo sua atenção para isso. As Escrituras, meus irmãos, vão dizer de maneira clara que a igreja ela não é refém do templo. O templo ou a capela, ela é apenas mais um instrumento de convívio da igreja, de reunião na igreja. A igreja, ela cultua a Deus aonde quer que ela esteja, seja num templo suntuoso ou então debaixo de uma árvore. A igreja, aliás, ela só ao longo de centenas de anos é que ela conseguiu desenvolver templos específicos para poder buscar a Deus. Mas na sua origem, em sua natureza, a igreja sempre se reuniu primariamente, inclusive em casas, buscando a Deus de casa em pequenos grupos, e depois em grandes ajuntamentos públicos que nem sempre eram lugares construídos. Quem conhece a história da igreja sabe disso. Outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte. Se por acaso agentes policiais e forças de autoridade forem chamadas constantemente para impedir esse culto público, eu pergunto, isso glorifica a Deus? Eu faço essa pergunta para você. O decreto estadual nega, você está reunindo a sua igreja normalmente, aí abrindo as portas e tudo mais. Aí as forças policiais chegam e ameaçam, dizendo, olha, tem um lockdown, vocês não devem se reunir aqui, no máximo uma transmissão virtual. E aí as pessoas botam a cara para fora das suas casas, vem a polícia em frente à igreja. E a pergunta é, isso glorifica a Deus ou causa mais escândalo e debate? As pessoas ao redor da igreja, no caso de uma ação policial, vão ver o povo de Deus como justo sofrendo a perseguição? Ou religiosos insensatos que estão se aglomerando, podendo ter outras alternativas? Então eu faço esse questionamento. Isso levando em conta altos índices de contaminação, levando em conta também até o público da sua igreja, se eles são de pessoas com mais comorbidades ou não, e levando em conta isso. Será que realmente somos tão dependentes do templo? Será que nós não podemos reunir-nos em pequenos grupos nas casas, como diz a Sagrada Escritura? E eu falo aqui especialmente a minha denominação, que tem como base a estrutura da igreja as reuniões nos lares. Os irmãos se reunirem em pequenos grupos nas casas, buscando a presença de Deus, orando e clamando. Será que somos tão dependentes do templo assim? Será que realmente só o templo é que nos faz chegar perto de Deus? A pergunta que eu faço é o seguinte, e as igrejas que estão agora, eu acho que vou abordar isso até lá na frente, as igrejas que estão agora em país em perseguição, como é que fica? Né? Vamos agora a outra pergunta. Os cristãos que usam o argumento de não temer o Covid e não usar as medidas sanitárias, eles condenam outros por falta de fé e coragem de quem usa máscara e outras medidas. Eles estão certos? Tem cristãos que argumentam isso, né, irmãos? Que, na verdade, nós estamos aqui, quem usa máscara, quem usa álcool em gel, está sendo condenado dizendo que tem falta de fé. A pessoa que não confia em Deus é um covarde. Né? Argumentam que a pessoa é covarde se usar máscara, se proteger. Eu lanço a seguinte questão. Resposta. Primeiro, os que dizem que não devemos temer o Covid nem a morte deveriam ser coerentes com o seu discurso. Você sabe o que é a coerência? Se você acha que não deve usar máscara, não deve usar álcool em gel, não deve ter medo do Covid, é o seguinte, se condenam o uso da máscara, dentre outros, deveriam também nunca tomar qualquer remédio ou fazer qualquer consulta médica. São raras as pessoas assim ainda existirem. A verdade é que muitos não são corajosos para levarem a sério as suas afirmações. Você diz que eu sou covarde por usar máscara, você diz que eu sou covarde por usar álcool em gel, você diz que eu sou covarde, que eu tenho medo da morte, que eu não confio em Deus, porque eu estou tomando medidas sanitárias de proteção nesse momento.
Se você, então, usa remédio quando está doente, então você é covarde, você tem medo da morte. Porque se você não tem medo da morte, não deveria tomar remédio. Se você não tem medo da morte, quando você ficasse doente, você não deveria ir ao hospital. Você deveria apenas colocar na mão de Deus a decisão da sua vida e da sua morte. Agora, por que você tem caixa de remédio em sua casa? Por que você já se consultou nos hospitais? Por que você já permitiu ser feita uma cirurgia de emergência a você? Se você acredita que um médico e um remédio jamais devem chegar perto de você, porque você acha que isso são atitudes pelas quais a fé é julgada e a pessoa é covarde, tem medo da morte e não confia em Deus, você que nega isso, deveria ser coerente. E nunca tomar remédio e nunca ser consultado por um médico. Se você for assim, você é coerente com o seu discurso e eu respeito a sua opinião. Mas as Escrituras não dizem isso. Em segundo lugar, essas pessoas que dizem isso, nos criticam pelo uso de máscara e álcool gel, eles estão julgando e sentenciando a fé ao coração alheio. Coisas essas as quais só Deus pode julgar. Portanto, não devem ser levadas a sério. Você se lembra dos princípios que nós falamos sobre não julgar? De não sentenciar a espiritualidade do outro, a comunhão do outro com Deus, de nos colocar no lugar alheio. Não devemos julgar ou condenar a espiritualidade de ninguém pelo fato de ele estar usando medidas sanitárias. Isso não contradiz a Escritura. Aquele que não usa máscara não despreza aquele que usa. Mas também aquele que usa máscara não despreza aquele que não queira usar. Não, pastor, mas isso é um escândalo, essa pessoa é assassina, está ajudando a promover o vírus e tal, é falta de amor ao próximo e tudo mais. Se nós, irmãos, andarmos neste raciocínio de divisão, de oposição entre nós e eles, estamos pecando contra aquele princípio: o reino dividido não subsiste contra si mesmo. Se nós quisermos manter um mínimo de união e de tolerância, nós devemos suportar a fraqueza dos outros. Suportar, inclusive, a falta de conhecimento, a falta de intelectualidade, a falta de educação que os outros têm. Se eles, na sua ingenuidade, acham que isso não é suficiente, respeite. Assim como você quer que o outro, que não usa máscara, respeite você. É essa falta de respeito, de tolerância, de suportar, de ter paciência. E aí você vê as campanhas da sociedade dizendo para nós sermos opositores uns dos outros, né? Para guerrearmos um contra o outro. É por nós estarmos sendo influenciados pelo que a mídia fala, é que estamos nos dividindo. Porque as Escrituras nos ensinam a tolerar, a suportar. Você não usa máscara? Tudo bem, eu não vou deixar de amar você. Ah, você não acredita na vacina? Tudo bem, eu não vou deixar de amar você. Você é meu irmão em Cristo ainda. Ah, você acha que isso é teoria da conspiração, que estão querendo destruir o planeta, reset mundial, e querem derrubar o presidente, querem instalar o caos. Você acredita nisso? Tudo bem, eu não vou deixar de amar você. Você nem vai deixar de ser salvo por causa disso. Eu respeito a sua opinião, é o seu pensamento, é a sua visão de mundo. O que me cabe é apenas mostrar minha opinião, mas eu não posso mudar a sua cabeça. Mas eu não vou deixar de amar você, eu não vou deixar de lhe tolerar. Eu suporto a sua opinião, não concordo com ela, mas eu suporto, eu tolero, eu tenho paciência. Isso a Bíblia me fala. Agora, se nós crentes começarmos a nos degladiar, nos discutir e assassinar-nos a reputação uns dos outros por causa das nossas discordâncias, não estamos sendo a igreja de Cristo. Outra pergunta. A morte de um cristão sempre acontecerá exclusivamente por determinação de Deus ou por haver a responsabilidade humana na questão? Você lembra do princípio que nós falamos? Existe uma harmonia entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ou seja, Deus governa a minha vida. Deus já determinou o dia que eu vou partir. Mas eu também tenho a minha parte de influência sobre a minha longevidade. Deixe-me ler aqui a minha resposta para vocês. Como vimos anteriormente, existe uma harmonia entre essas duas questões. Deus determina o dia de nossa partida em correlação com o que fazemos. O que não conseguimos explicar em detalhes é como essa dinâmica funciona. Porque existe um limite, irmãos, nessa explicação, né? Porque as Escrituras não abordam isso de forma minuciosa. Se não fosse assim, não haveriam advertências, por exemplo, sobre prolongar os nossos dias sobre a terra e nem sobre tentar a Deus nos expondo diante de riscos que Ele não mandou. Ora, perceba, por exemplo, o mandamento dos 10. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. O que isso quer dizer? Que se eu não obedecer meu pai e mãe, se eu viver uma vida completamente fora dos princípios bíblicos, eu vou diminuir a minha expectativa de vida. Aí a pergunta é, peraí, o meu dia de morte já não está determinado? Como assim prolongar ou diminuir se já está determinado?
Perceba, existe uma questão do governo de Deus e responsabilidade humana. De acordo com as minhas atitudes, sim, as minhas atitudes influenciam na minha longevidade. Minhas atitudes em relação à minha saúde podem sim determinar se eu vou viver mais ou menos. E Deus é que decide o momento que o meu fôlego de vida vai embora. Mas a decisão de Deus está em harmonia com as atitudes de cuidado que eu tenho sobre a minha vida. Pastor, mas como isso funciona em detalhes? A Bíblia não fala sobre isso. E não cabe a nós, então, questionar. Devemos apenas aceitar. E entender que sim, existe uma harmonia. Outra pergunta que fala, o Covid é uma praga que Deus derramou para punir a terra? A resposta que eu digo é a seguinte, o Covid é uma doença. Como todas as outras doenças e morte, é o fruto da maldição do pecado na raça humana. Assim como todas as maldades humanas e guerras e injustiças. Essas consequências do pecado podem vir em menor ou em maior intensidade na história da humanidade e assolam crentes e não crentes. Eu nunca me esqueço, irmãos, que ano passado houveram uma série de pregações, principalmente em final de fevereiro e comecinho de março de 2020. Muitas pessoas dizendo, o Covid não vai pegar na igreja, o vírus não vai pegar em crentes. E hoje, um ano depois, mais de 290 mil mortes. Dentre elas, milhares de crentes, pastores e tantos outros. Mostrando que não é uma praga. Se fosse uma praga, não estaria pegando em servos de Deus justos, cheios do Espírito Santo, trabalhadores do Evangelho. O que na verdade é que, estando nessa terra, estamos sujeitos a doenças, a mortes e tragédias. O que Deus nos prometeu, eu acho lindo, que foi uma coisa que foi até colocada e eu concordo. Deus não nos prometeu imortalidade. O que é imortalidade? É a ideia de viver para sempre aqui na terra, de nunca passar pela morte. Deus não nos prometeu imortalidade. Deus nos prometeu vida eterna. Não sei quem falou isso, vi no post na internet, mas concordo. A vida eterna está com ele do outro lado da eternidade. Morte eterna é estar na condenação do outro lado da eternidade sem a presença de Deus. A igreja que se reúne nos templos, então, está deixando de ser igreja? Existem muitos vídeos de pastores, recebi um desses agora essa semana, falando que se uma igreja não está se reunindo nos templos, desafiando os decretos e tudo mais, ela não está sendo igreja de Cristo. Agora eu respondo com um questionamento. A pergunta que eu faço é essa. A igreja em países perseguidos, que se reúne de maneira clandestina, às escondidas, em casas, florestas e até cavernas, essa igreja está falhando? É claro que não. A igreja deixa de existir é quando não obedece mais a Cristo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. A forma de a igreja se reunir, seja em grandes públicos ou em pequenos grupos, nas casas, não determina sua fidelidade a Deus. Não é a forma de se reunir. É a obediência à Escritura. Ah, pastor, mas se reunir não é uma obediência? É. Mas a forma de se reunir, ela pode variar. Devemos nos reunir. Jamais devemos deixar de nos congregar, como diz a carta aos Hebreus. Mas quem disse que o texto de Hebreus, quando fala se congregar, significa necessariamente dentro de um prédio? Porque se congregar é se reunir com uma congregação. O que é uma congregação? Um ajuntamento de pessoas. E quem disse para você que o ajuntamento de pessoas deve ser milhares de milhares ou dezenas de dezenas? Se juntar com pessoas, simplesmente. Não se especifica números. E nem se especifica o lugar. Se diz apenas se reunir. Se reunir. E quando a gente tenta fazer malabarismos com a Bíblia, tentando justificar que não é só no templo que isso acontece, nós não estamos sendo sinceros com a palavra de Deus. Outra pergunta. A igreja que faz transmissão de cultos pela internet está acostumando os crentes a ficarem se congregando em casa. Olha, isso aqui está falando direto, viu? Essa semana mesmo recebi um vídeo falando sobre isso. Depois que o isolamento terminar, não voltarão mais. Falava-se muito isso ano passado, está se voltando a falar isso de novo por causa do lockdown. Meus queridos, preste atenção nisso. Meus irmãos, ano passado, quando nossa congregação local voltou, todos voltaram. Quando nos voltamos à reunião pública, todos voltaram. Todos. E se via o brilho no olhar dos irmãos da alegria de estarmos juntos servindo a Deus. O verdadeiro crente, irmão, ele pode passar um ano sem talvez estar num prédio, se reunindo com a igreja. Assim que volta à reunião, ele está lá. Porque se prova, irmão, o pessoal estava com medo que a transmissão pela internet ia deixar os crentes largados em casa. Meus queridos, nós somos servos de Deus. Temos uma atmosfera espiritual que nos envolve, uma ligação sanguínea. O sangue de Cristo nos une, somos uma família. Gente precisa de gente.
Se até os ímpios correm quando acaba um lockdown para jogos de futebol, para bares, para shows e tudo mais, você acha que um crente não vai correr para estar no culto com seus irmãos? Então isso é uma falácia, dizer que os cultos pela internet vão deixar os crentes mais frouxos, negligentes, porque não foi isso que aconteceu. Quando retornamos ano passado, os irmãos voltaram e ficaram com mais alegria pelos cultos quando chegaram. O que aconteceu foi, valorizamos mais ainda os cultos. Então a minha resposta é essa. Eu vou até passar aqui, porque já está bem passado o tempo. Vamos aqui a uma pergunta muito chata, né? Infelizmente, que é o que está agora mais especificamente nessa semana. A igreja deve apoiar abertamente alguma linha ideológica política, de esquerda, direita ou centro? A minha resposta é essa. Com certeza, cada linha ideológica é limitada e tem os seus erros. Ser um militante ideológico, nesse momento histórico, é se rebaixar. Eu faço questão de dizer isso. É se rebaixar. Já que o Evangelho tem a visão ampla e correta de todas as coisas. Lembrando que o militante ideológico é aquele que levanta sua voz contra os erros do outro lado. Enquanto os erros de sua corrente, ele conscientemente os deixa de lado, tá certo? Para que sua causa não seja prejudicada. Só a igreja tem autoridade para pregar contra a corrupção de ambos os lados, enquanto permanece em posição neutra. O que acontece, meus irmãos, é que hoje, militantes de esquerda que se dizem crentes e militantes de direita que se afirmam crentes, ficam atacando uns aos outros. E ficam dizendo a esquerda é do diabo, e a esquerda diz é a direita que é do diabo. E dessa forma, meus queridos irmãos, o que acontece? Nós vemos, inclusive, essa cegueira. A militância ideológica diz o seguinte, a esquerda não assume seus erros. E as pessoas da direita também não assumem os erros dos seus protagonistas, não assumem os erros dos seus grandes líderes. Então, os militantes não assumem os erros dos seus grandes líderes. Porque militância é isso, sabe? É uma cegueira ideológica que não permite a autoavaliação, que não permite assumir suas consequências errôneas. Só a igreja deve se manter, então, nessa posição de pregar contra o pecado de ambas as correntes e afirmar que nós temos uma visão muito maior, completa e que realmente restaura o homem. Não é o liberalismo, não é o conservadorismo, não é o progressismo que vai salvar o ser humano. O que vai salvar o ser humano é o Evangelho. E o Evangelho é a visão completa de tudo, porque é a visão dada pelo Criador para a salvação da humanidade. Outra pergunta. A igreja então deveria apoiar impeachment e interdição? Nessa semana nós tivemos um vídeo de um grande pastor do Brasil chamando o presidente para que as Forças Armadas tomassem as ruas e pudessem colocar em ordem no caos social. E a minha resposta é, de forma nenhuma. Todos os movimentos cristãos que se apoiarem em apoios ou golpes políticos se secularizarem e perderem sua autoridade espiritual. Irmãos, basta ver a Igreja Católica na Idade Média, levantando impérios e destruindo impérios e imperadores, e a Igreja Protestante na Europa. Essas igrejas perderam sua autoridade, se secularizaram. Essas igrejas não têm poder e autoridade agora para poder redimir a sociedade com o poder do Evangelho, porque se dobraram diante da idolatria política. Quando nos envolvemos com um político, nós estamos ali algemados e presos aos seus caprichos, às suas ideologias. E é isso que tem acontecido agora, meus irmãos. Pessoas, então, têm apoiado impeachment de governadores, não somente por questões de gestão, mas porque são contra a sua ideologia. E tivemos igrejas agora pedindo intervenção do presidente na questão militar e estão pedindo também impeachment do governo do Estado. Acordemos, irmãos, vamos despertar, a igreja não foi chamada para isso. E quando você participa desses movimentos, você está perdendo a sua autoridade para pregar o Evangelho a todos. Quando você se envolve com a forma de militância ideológica, você de direita não consegue ser ouvido pelo da esquerda. E você, militante de esquerda, não consegue ser ouvido por aqueles que são de direita. A igreja precisa ser neutra, a igreja não pode se envolver com militância ideológica jamais. E a igreja não pode se envolver nem em queda de presidentes ou governadores e nem em levante. Por isso a igreja tem se esfriado. Por isso, dentre outros motivos, a igreja tem perdido sua autoridade sobre essa nação. A nação não está nos levando a sério, porque estamos brigando por política, quando deveríamos estar pregando Cristo, a esperança, oração, cura, libertação e arrependimento.
E aí, estamos agora aqui caminhando para o final. Como reagir diante dos que são a favor do lockdown e dos que são contra? E aí nós vamos usar a regra de ouro das Escrituras. Colocar-se no lugar do outro. E não existe apenas uma única resposta para essa questão. Primeiro, para os que são a favor. Lembre-se de que quem é a favor tem motivos, como comorbidades ou familiares, e entes queridos em situação de risco. Quem é a favor do lockdown não é a favor de que haja uma quebradeira para derrubar o presidente, como muitos se imaginam. É porque se preocupa com a sua saúde frágil, ou com a saúde fragilizada de entes queridos, e porque já perdeu alguém, ou está perto de perder alguém. Isso é difícil para você compreender. Meus irmãos, como é complicado ver os irmãos que não param para pensar nisso na questão do lockdown. Pare, se coloque no lugar do outro. Tente entender o outro que é a favor nesse sentido. Você não para pensar nisso. E do mesmo jeito, a outra resposta para os que são contra. E você diz, os que estão agora passeando, fazendo passeata para que tudo volte, para que haja liberdade, aquela coisa toda, esses são assassinos, querem ver o país se destruindo de uma vez. Coloque-se no lugar deles. Lembre-se que os que querem a volta de tudo precisam trabalhar. Não possuem outra renda, não estão sendo auxiliados pelo governo. E o auxílio que o governo federal e estadual tem lançado ainda não são suficientes, meus irmãos, para a alimentação. Não são suficientes para o básico. É uma ajuda extremamente tímida. Então, quando nós nos colocamos no lugar de quem trabalha, nós deveríamos ter pena destas pessoas e pedir, Deus, nos ajude, Senhor, a ter uma situação de equilíbrio entre a permissão dos que possam trabalhar para comer o pão de cada dia e, ao mesmo tempo, que possamos ter condições sanitárias para cuidar daqueles que têm comorbidades e aqueles que, na verdade, são frágeis diante desse vírus. Talvez você ouça isso aqui e perceba, parece que o pastor não tem uma posição certa. Não, nós temos uma posição certa, é a posição do equilíbrio. Que muitos dizem que é a posição do isentão, né? A pessoa quer ser isenta. Não. Isso aqui é a posição mais equilibrada. A posição equilibrada é a posição que vê todos os lados, não apenas um único lado. E as Escrituras nos mandam fazer isso. Sabe qual é a visão que vê todos os lados? É a visão da Bíblia. Porque quando eu uso a regra de amor ao próximo, de me colocar no lugar do outro, amar o próximo como a mim mesmo, eu me colocando no lugar do outro, eu entendo o outro. E vejo que a realidade não é só a minha vivência. A realidade não é só o que está ao meu redor. A realidade é a dor e o sofrimento do outro também. Nós estamos em guerra porque uns não têm se colocado no lugar dos outros para compreender suas situações. E o nosso último ponto para encerrarmos. E por fim, qual deve ser então o nosso comportamento nesse momento? E aqui, de acordo com os princípios que nós já estudamos, pregar o evangelho de arrependimento como sempre fizemos. É isso que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Segundo, dar ênfase à urgência do encontro com Cristo diante da morte iminente. Estamos diante de uma enfermidade que pode matar uma pessoa em poucos dias. Mais do que nunca o ser humano deve se examinar e ver como está diante de Deus. Porque talvez hoje eu esteja com minha família e daqui a uma semana eu já esteja morto. A urgência da eternidade está diante dos nossos olhos. 1 ano e nós estamos percebendo que a eternidade, nós estamos a um passo dela. Que a nossa vida é muito mais frágil do que nós poderíamos imaginar. E por isso, ter Cristo para segurar em nossa mão, para atravessarmos o outro lado da eternidade, é o que nós devemos ter. Você que ouve este estudo, você que assiste agora este culto, se você ainda não entregou a vida a Jesus, aceite Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você tenha certeza da vida eterna. Para que a primeira pessoa que você vai ver do outro lado da eternidade, quando você fechar os olhos dessa terra e abrir os olhos do céu, seja Cristo Jesus. A outra coisa é que nós devemos apontar para a insuficiência das nações e governos. Agora, mais do que nunca, deveríamos mostrar que a politização da igreja é um erro. Que a politização sempre foi e será insuficiente para responder todas as demandas da sociedade. O ser humano precisa de algo a mais. E esse algo a mais, ou esse alguém a mais, é Cristo como Senhor e único Salvador de sua vida. E mostrar que o caos e a insuficiência das nações diante disso nos apontam para desejarmos o reino eterno de Cristo. Venha o teu reino, Senhor, e faça-se a tua vontade. Os reinos passam, vão e vêm.
essa talvez seja a última pandemia que podemos viver. Ou talvez mais uma, de outras que virão. Mas independentemente disso, nós vamos nos encontrar com Cristo, mais cedo ou mais tarde. Seja pela morte de uma pandemia, ou seja pela morte em outras circunstâncias. Você já aceitou Jesus? Você já entregou-se a Cristo? Entregue-se a Jesus. Reconheça os seus pecados. Reconheça que só Ele pode lhe dar vida eterna, que Ele morreu na cruz para que o preço dos seus pecados fosse perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Cristo é a resposta de nossa vida. Cristo é o autor da existência. Cristo é que dá significado à nossa vida e à nossa história. Venha para Jesus. Dessa forma, eu quero então aqui finalizar esse estudo, que você possa ter sido abençoado, em nome de Jesus, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a importância de nós termos a palavra de Deus como nosso guia e que você possa estar na presença do Senhor. Oremos a Deus. E que você não me odeie por aquilo que hoje eu falei para você. Não me tenha como seu inimigo, porque eu não tenho você como meu inimigo. Confesso que eu me entristeço em ver uma igreja tão politizada, militante de maneira ideológica, perdendo a oportunidade de pregar o Evangelho para se tornar alvo de perseguições e acusações que não são dignas da igreja. Confesso que igrejas que estão se reunindo não estão se reunindo por amor ao Evangelho, mas estão se reunindo por capricho ideológico. Porque para poder, talvez, indignar governadores e autoridades que a igreja não tem afinidade. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Mas nós temos a palavra de Deus. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que acima de qualquer militância ideológica, que acima de qualquer corrente política, tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, você que tem como a palavra de Deus como a sua regra e a última palavra da sua vida, opte pelo caminho da moderação e do equilíbrio. O Evangelho é mais do que briga e do que caos social. O Evangelho é salvação, o Evangelho é esperança. Pai Santo e querido Deus, obrigado por esse momento e eu agradeço por cada um dos meus irmãos e irmãs que assistiram este culto nessa noite e estão talvez ouvindo agora em outro momento, Pai. Que, meu Deus, a palavra hoje ministrada possa elucidar muitas questões difíceis e complicadas. Obrigado, Senhor, por tudo. Meu Deus, que aqueles que estão com ódio no coração e que, meu Deus, talvez até assistindo esses vídeos, meu Pai, essa explicação agora estão nos odiando, estão nos xingando, estão julgando a nossa fé, estão até nos colocando como pessoas condenadas. Tem misericórdia, Pai, destas pessoas que nos comentários podem estar agora acusando-nos de muitas coisas, porque infelizmente é a prática de muitos hoje. Tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos, porque, meu Deus, se a lei do amor é que rege as nossas vidas, nós não deveríamos estar nos atacando. Deveríamos estar buscando esclarecimento espiritual. Nos esclarece, Senhor. Nos dá graça na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, desde hoje e para sempre. Amém e amém. Que a paz e a graça de Jesus esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Diego Bruno, da Igreja Batista Moriá de Calcaia, e até a nossa próxima transmissão, se assim Deus nos permitir.